e nós estamos para mais uma escola dominical. A nossa lição de hoje é a lição dos primários, lição de número 10, e a nossa lição tem como tema Conhecendo os Milagres de Jesus. Então, vamos orar para iniciar mais uma aula em nome de Jesus. Fechem os seus olhos aí na sua casa, crianças, que nós vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nos ensina cada vez mais de Tua Palavra e que nós venhamos fixá-la no nosso coração. Que nós venhamos aprender cada vez mais do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, crianças. Vamos abrir a nossa lição. Quem estiver com a lição aí, quiser acompanhar em casa, vamos lá. O título da lição de hoje é Jesus acalma a tempestade. Está bem aqui, Jesus acalma a tempestade. A nossa leitura bíblica se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E nós vamos aprender que Jesus ele é poderoso para acalmar as tempestades e que Ele está conosco em todas as dificuldades, em todas as situações. Jesus está ao nosso lado e a sua mão está estendida sobre cada um de nós. Que Ele cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Memória em ação está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 41, que diz: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Vamos repetir comigo? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Marcos, capítulo 4, versículo 41. Vamos de novo? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Marcos, capítulo 4, versículo 41. E esse versículo nos mostra no momento que os discípulos estavam conversando entre si, admirados no tamanho milagre que Jesus estava fazendo, que era o quê? Acalmando o vento e aquietando o mar. E neste momento nos mostra que Jesus ele é todo poderoso para acalmar qualquer situação, qualquer tempestade. Eu não sei qual a tempestade que te aflige, crianças. Se vocês têm medo de algo ou se vocês estão muito aflitos ou tristinhos por algum motivo. Mas saiba que Jesus, Ele é quem acalma toda e qualquer tempestade. Seja ela tristeza, medo, desespero ou até mesmo uma enfermidade que esteja nos abalando. Mas Jesus é Ele quem acalma todas as coisas. Ele quem está no controle de tudo. Confia no Senhor, descansa e entrega tudo nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de cada um de nós. E nós sabemos que quem está no nosso barco é Jesus. E com Ele no nosso barco, nós não precisamos ter medo, pois é Ele que tem o controle sobre todas as coisas nos céus e na terra. Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, nós vamos ver que porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas invisíveis e as visíveis, né? Então, nós sabemos que por Deus foram criadas todas as coisas e tudo obedece ao seu comando e à sua voz. Cada uma de vocês a fecharem os olhos e se imaginarem dentro de um barquinho. E você está aí nesse barquinho, no meio do grande oceano. E de repente, crianças, começa uma grande tempestade. Os ventos começam a ficar muito fortes e o seu barco começa a balançar e começa a entrar grandes ondas dentro do seu barco. E é nesse momento que vem o quê? Aquele sentimento de medo e desespero. E foi exatamente assim que os discípulos se sentiram quando estavam passando por aquela tempestade. Uma situação de desespero e medo. Eles se sentiram muito perturbados, muito aflitos naquela situação, porque eles não sabiam o que fazer. Então, o barco estava balançando para um lado e para o outro, os ventos estavam muito fortes e nessa situação eles estavam totalmente desesperados. E quantas vezes nós não nos perguntamos, onde está Jesus no meio desta tempestade? Será mesmo que eu estou aqui sozinho mesmo? E Jesus está dizendo para cada um de vocês que estão aí em casa, crianças, que nós não estamos sozinhos no meio da tempestade. Ele está conosco em todos os momentos. E é Ele quem tem o controle. E o controle está nas mãos dele. Nenhuma onda é tão alta e tão grande que não tenha limites, né?
E nós podemos ver que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, ou seja, mostrando que todo o poder, todo o domínio, né, está nas mãos de Jesus, está nas mãos de Deus. Nós vamos para o Explorando a Bíblia e nós vamos aprender que Jesus acalmou a tempestade, né? A gente sabe que os milagres, eles aconteciam em diversas situações diferentes. Para cada história que a gente já ouviu e aprendeu, né? Jesus, ele nos traz lições para nossas vidas. Uma mensagem que traz esperança, né? Que traz renovo, consolo, né? E essa mensagem de hoje não é diferente. Ela traz a convicção de que Jesus cuida da gente em qualquer momento, qualquer situação. E nos aumenta a nossa fé, né? Então, essa história vai falar de um milagre, né, de Jesus, que aconteceu quando ele precisou descansar. Então, Jesus precisou descansar. Ele despede a multidão, né, e parte para outro lado do lago. Dentro do barco, Jesus repousava e os discípulos estavam acordados, quando de repente começa uma grande tempestade. Os ventos eram fortes e as ondas eram imensas e começaram a entrar dentro do barco. Os discípulos estavam atônitos, desesperados, com medo naquele momento. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. E os discípulos começaram a se desesperar. E o que será que acontece? Jesus está dormindo, uma grande tempestade está acontecendo. O que é que nós vamos fazer? Eles estavam tão desesperados que eles não sabiam como agir naquela situação. Qual é a única solução? Acordar Jesus. E eles foram lá. Mestre, acorda, nós vamos perecer, nós vamos afundar, nós vamos naufragar. E quantas vezes nós também não agimos assim também na nossa vida? Achamos que nós vamos perecer, que nós vamos naufragar, que nosso barco vai afundar. E Jesus muda totalmente o quadro da situação. Aí, de repente, o que é que acontece? Jesus, né, ele é acordado pelos seus discípulos. E no mesmo momento, né, imediatamente, Jesus falou ao vento que se aquietasse e ao mar que se calasse. Naquele instante houve grande bonança. Mas o que é que a gente pode ver nessa situação, né? A gente vê que tudo voltou ao seu devido lugar com a única comando de Jesus, né? Quando ele fala, o vento e o mar obedecem. Então, os discípulos, eles estavam tão desesperados, né, que eles não sabiam como agir. E Jesus olha para eles e diz, vocês têm fé mesmo? Por que vocês precisaram me acordar diante de um temporal desse? Né? Eles conversaram entre si e diziam, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, naquele momento, os discípulos, faltou fé neles, né? Faltou fé nos discípulos de Jesus, porque diante daquela tempestade, mesmo Jesus estando no barco, né, eles se desesperaram e sentiram medo. E Jesus perguntou se eles tinham mesmo fé para acordar Jesus naquela situação, sabendo que ele tem todo o controle. Então, milagres não se explicam, eles simplesmente acontecem. Tudo é possível ao que crê. E essa situação ela aconteceu para mostrar a todos, né, que Jesus ele é poderoso para fazer todas as coisas e nada é impossível aos olhos, né, de Deus. E outra coisa, para que o nome de Jesus fosse glorificado e que ele é poderoso, né, para fazer as suas obras e anunciar o seu reino. Foi ele que criou os céus, ele que criou a terra, ele que colocou limites no mar, ele ordena os ventos e a sua voz, tudo obedece à voz de Deus criado. E entre várias histórias que ouvimos nas Escrituras, falar dessa história nos traz memória aquilo que nos dá esperança. E quem traz esperança para nossas vidas é Cristo Jesus. E agora eu quero convidar todos vocês, a crianças que estão aí em casa, que ainda não conhecem Jesus e que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador da sua vida. Neste momento, feche os seus olhos, abra o seu coração e entregue sua vida a Jesus. Se você quer receber Jesus no seu coração, eu convido vocês a orarem juntamente comigo e dizer: Papai do céu, me perdoe por todos os meus pecados, por todos os meus erros. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Sim, Jesus,
Eu te recebo no meu coração como Salvador da minha vida e reconheço o teu sacrifício único e verdadeiro na cruz. Amém. Jesus, Ele nos amou primeiro, foi Ele que se entregou por nós e nos amou. E mesmo nós sendo pecadores, Ele deu a sua vida por nós e nos deu o maior presente que poderíamos receber. Que presente foi esse? A salvação de nossas almas. E nós estamos aqui por meio da graça de Deus, um favor imerecido. E nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome de Jesus. Então convido vocês que estão aí em casa para ouvirem um corinho bem animado e adorem o nome de Jesus juntamente conosco nas nossas casas. Pulem, se alegrem, dancem na presença de Deus e ouçam mais um corinho. Quem foi que disse que o barquinho afundou? Se enganou, meu querido irmão. Pois Jesus Cristo é o timoneiro que está à frente da embarcação. Pois Jesus Cristo é o timoneiro que está à frente da embarcação. Vai, vai, pode navegar, porque temer a tempestade do mar. Vai, vai. Eu agradeço a cada um de vocês por toda esta aula e aprendeu mais de Deus. E até a próxima escola dominical. Um beijo de tia Raíssa!